Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Real, o plano por trás da história. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Real, como já deu para perceber, fala sobre a criação e implementação do Plano Real, que foi um plano econômico que fez com que o real, que é a nossa moeda atual, entrasse no mercado e controlasse a estabilização lá pela década de 90, 93, 94, por aí. Bom, não preciso nem dizer que eu não era nem nascido nessa época, por exemplo. Então, desde já eu já vou dizer que sobre o contexto político e sobre as questões de veracidade histórica, eu não vou me ater muito ao filme. Eu vou entrar mais na questão básica e técnica do filme, sobre roteiro, atuação, direção. A questão política eu vou deixar para que as pessoas assistam e cheguem às suas próprias conclusões. Primeiramente, eu vou dizer que sim, tem muita coisa do roteiro, tem muita coisa das atuações e tem muita coisa da própria direção do filme que influem bastante na política. Então, talvez eu tenha que tecer alguns comentários, mas o meu objetivo é tratar a obra como uma obra de ficção. Por que eu vou fazer isso? Porque a primeira coisa que aparece no letreiro é que é baseado em eventos reais, mas personagens foram inventados e cenas foram mais, vamos dizer, foram alteradas para que elas sejam mais dramatúrgicas, para que funcione mais no cinema. Então, desde já, a partir deste momento, eu já comecei a tratar o filme como uma obra de ficção. Então, eu vou analisar os problemas e tudo que eu tenho para dizer sobre o filme, como se isso fosse uma obra de ficção, ok? Primeiramente, eu vou dizer que eu não gostei do filme. Eu achei o filme de um extremo mau gosto. Um extremo mau gosto em vários pontos. Primeiro ponto, roteiro e construção de personagem. Não existe personagem, vamos dizer, dúbio. Não existe personagem que eu olhe, olha, esse cara, ele é assim, ó, ele não é uma linha ou A ou B. Ele tem um meio, assim, não. Todo personagem ou ele é A ou ele é B. Isso se chama, vamos dizer, maniqueísmo. Isso se chama personagem mal construído, personagem extremamente unidimensional. Isso resume Plano Real o tempo inteiro. Isso resume quer dizer real, o nome do filme. Porque os personagens, eles não te dão margem para nenhuma interpretação. É aquilo que está posto e ponto. E aí eu já entro na questão do roteiro, que isso diz muito também. O personagem diz muito sobre o roteiro. Os personagens, eles são extremamente apáticos, não tem como se apegar a eles. Primeiro porque o protagonista, ele é um protagonista insuportável. Ele é uma pessoa muito chata. Ele é uma pessoa que pede para ser chato e que faz questão de dizer que ser chato porque ele está inventando o plano real e o plano real é o filho dele, ele quer que dê certo. E se o país está caindo e se está dando problema, foda-se, literalmente foda-se, porque o meu plano vai dar certo e beijo pra vocês. É esse o personagem o tempo inteiro. E, além de tudo, ele é escroto com as pessoas. Então, já é difícil acompanhar um protagonista que é assim. Quando entra ao seu redor, os personagens estão ali, é Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Itamar Franco. São pessoas conhecidas. Então, né, quando tu vê a atuação das pessoas, tu espera que elas se pareçam. E não é muito bem o que acontece. Talvez o personagem do José Serra, ele, apesar de não lembrar nada fisicamente, a voz dele, o jeito de falar lembra. Mas os outros personagens, se eles não me dissessem o nome, eu nem saberia quem era. Fora que todos os personagens, como eu disse, unidimensionais. Então o Itamar Franco parece uma pessoa louca, porque sempre que ele fala, sempre que ele aparece, ele tá histérico. Não, porque eu tenho que salvar o país, porque eu tenho que salvar o país, porque eu tenho que salvar o país. É o tempo inteiro assim. E, né, não dá, a gente sabe que ele não era assim. Então, né, mesmo eu não vivendo a época dele, eu sei como ele era. Então, esse tipo de coisa não compra. Fora isso, a direção do filme é uma direção extremamente pedestre, é uma direção básica, os planos são feios e ele opta por planos e opta por situações e enquadramentos que são bem possíveis e que são coisas meio bizarras. Por exemplo, eu tô tendo uma conversa de corredor informal, eu faço a conversa no corredor. O diretor, ele pensa, não, eu tô em Brasília, então eu tenho que mostrar Brasília. Então ele mostra uma conversa trivial onde as pessoas assim, ó, de frente para um monumento, né, para uma chama saindo do lado. Ele quer fazer uns planos bonitos, mas esquece que, tipo, a gente não vê isso, tipo, ele esquece que esse tipo de conversa é conversa de corredor, é questão, sabe, um olhando pro outro, escondido, sabe, é aquele tipo de coisa que as pessoas não fazem ao ar livre. E ele faz isso em diversos momentos. Diversas cenas ele para e bota um cenário gigante, e bota isso, bota aquilo. Isso foge da realidade, foge da política. E sempre falar, né, que, como eu disse, ele não tem pulso para a direção dos atores.
atores. Ele deixa simplesmente que atrocidades como o personagem do Itamar Franco aconteçam. Sem falar do protagonista. O protagonista, assim, ó, péssimo. O que me deixa bastante triste, porque eu não acho o Emílio Orciolo Neto um ator ruim. Eu acho que o personagem dele, a forma como ele foi dirigido, levam ele a ser um embuste, né? Porque ele é um embuste o tempo inteiro. Então, é bem complicado. Então, assim, eu falei mais sobre os aspectos técnicos. O filme, assim, desde a da direção, passando pelo roteiro, até mesmo a forma como a trilha sonora é posta no filme, tudo é muito exagerado. Parece um grande novelão mexicano, sabe? Mostra, tipo, eles criando o plano real, daí parece agentes do FBI andando em câmera lenta, colocando o nome do lado. Isso é bem problemático, mostrar essas pessoas como salvadores da pátria, sendo que eles estavam ali fazendo o trabalho deles, e não salvando a pátria. Me lembra muito aqueles filmes do FBI que eles tentam, né, deixar bem patriótico, aquela coisa, e não funciona, é chato, é exagerado, não combina. Isso pra nem falar da questão política, então eu vou deixar de lado e é isso. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele Vai pro inferno. E a minha nota pra real plano por trás da história é um F. Ou seja, ele E vai pro inferno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Ou se estiver me vendo pelo Facebook, clica aí em cima, facebook.com/cineeterno. Tem também o nosso site, cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.